Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Até aqui. Irmãos, amigos, internautas, esse texto é tão importante, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz uma declaração da sua fé. É um testemunho. Ele fala assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque antes ele perseguia os cristãos. A Bíblia relata Paulo, antes da sua conversão, perseguindo cristãos e perseguindo aqueles que eram do Evangelho. E agora ele se converteu e ele então escreve exatamente aos Romanos dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. E o que Paulo fala na sequência é muito impactante. Ele fala: o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A definição de Paulo para Evangelho é uma definição única. Você não vai ver nenhuma outra parte da Bíblia com uma definição exatamente assim. Normalmente, você, quando pergunta para alguém o que é Evangelho, as pessoas vão dizer: Evangelho significa boas novas. E a resposta está certa. Evangelho significa realmente boas novas. Mas o apóstolo Paulo usa uma expressão que engloba não só as boas novas, mas engloba algo mais. Porque o texto dele fala que Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Olha a definição de Paulo para Evangelho. Agora, quando Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é esse poder que salva, o que Paulo está querendo dizer com a palavra Evangelho? Se nós perguntássemos para qualquer pessoa cristã, o que é Evangelho? A pessoa vai dizer: o Evangelho são 4 livros da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. A resposta não está errada, mas não está completa. Porque Evangelho é muito mais do que 4 livros. O Evangelho é muito mais do que o Novo Testamento. O Evangelho, na verdade, é mais amplo. Quer ver? Vamos para Apocalipse. Apocalipse 14, verso 6. Agora esse texto do Apocalipse vai nos abrir um pouco mais para entendermos melhor o que é Evangelho. Repetindo, Apocalipse 14, verso 6. Por favor, se você pode abrir a Bíblia, abra comigo. Se você não puder, ouça, que vai entender do mesmo jeito. Apocalipse 14, verso 6 fala: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Olha agora, tendo um evangelho, o que, pessoal? Eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Paremos aí. Agora vocês perceberam que no Apocalipse tem uma outra palavra que agrega valor ao que estamos tratando. No Apocalipse, João fala que o Evangelho é eterno. Enquanto Paulo lá aos Romanos fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Ok, aí João no Apocalipse fala assim: peraí, mas eu quero que vocês também saibam que o Evangelho é eterno. Aí a gente para um pouquinho para degustar esse assunto, e a gente chega no seguinte ponto: o Evangelho é eterno? Sim, é eterno. Ué, se o Evangelho é eterno, então mudou de patamar. Porque o evangelista não é eterno. O evangelista que escreveu o Evangelho, ele não é eterno, mas o Evangelho é eterno. Então, peraí, eterno? Quem mais é eterno? Deus é eterno. E se Deus é eterno e o Evangelho é eterno, significa que o Evangelho está no mesmo nível de Deus. Então, estamos percebendo algo mais. Estamos subindo uma escada e entendendo que o Evangelho é muito mais do que um livro com papel e tinta. Porque João no Apocalipse declara que o Evangelho é eterno e Deus é eterno. Então, nesse caso, eu não consigo separar Deus do Evangelho, nem o Evangelho de Deus. Então não faz sentido eu falar assim: eu creio na Bíblia, mas não creio em Deus, ou eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Não dá para separar. Percebeu? Porque o Evangelho é eterno tanto quanto Deus é eterno. Então, o que de fato é Evangelho? Evangelho, resumindo, eu prometi que ia ser bem objetivo, por causa do tempo, especialmente hoje. Mas, sendo bem objetivo, Evangelho é a palavra de Deus.
E quando eu falo a palavra de Deus, é importante dizer que a palavra de Deus é maior do que o que está aqui. O que está na Bíblia é somente aquilo que a gente tem capacidade para entender. O apóstolo João diz que se tudo que Jesus fez e falou, se fosse escrito, ou se fossem escritos, nem que o mundo inteiro se transformasse em papel, caberia. Ou seja, Jesus fez muitas coisas e falou muitas coisas que, se fosse registrar tudo, seria impossível. Então ele diz: o que está aqui é o que você precisa para você ir para o céu. É isso. Mas evangelho é a palavra de Deus. A palavra. Guarde isso. Evangelho é a palavra de Deus. E agora veja uma coisa incrível. Eu vou te mostrar o evangelho, sabe onde? Em Gênesis. Bora para Gênesis. Nós estamos no Apocalipse, né? Vamos sair de um extremo, vamos para o outro. Do Apocalipse vamos para o Gênesis. Para entender o fim tem que ir para o começo, né? Então vamos lá para o Gênesis capítulo 1. Primeiro capítulo. Olha só o que a gente encontra no Gênesis. O evangelho no Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. E a gente vai ler logo do verso 1 mesmo. Verso 1, verso 2, verso 3. Atenção, pessoal que está vendo a gente pelo YouTube. Esse texto é incrível. Diz assim: no princípio criou Deus o que, pessoal? Os céus. Muito bem, e a terra? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Agora, olha o verso 3. E disse Deus. O que Deus disse? E houve luz. Muito bom. Então, ó, paremos aí. Agora aqui você está vendo Deus falando, né? O verso 3 fala assim: e disse Deus. Bom, se Deus disse, quer dizer, Ele falou. Se Ele falou, saíram palavras da boca dEle. O que é evangelho? A palavra de Deus, a palavra. Olha o poder da palavra. Olha o poder do evangelho. Deus criou a luz com a sua palavra. Deus não foi no laboratório, pegou um monte de coisa, experimentos, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, isso aqui foi mal, perdi esse material, não deu certo. Não, Deus não fez isso. Deus falou assim: vou criar luz. E Deus falou assim: haja luz. Acabou, houve luz. Não sai um amém, não? É, não é? Então, você está vendo a palavra criadora. Quando Paulo diz lá aos romanos assim: eu não tenho vergonha do evangelho, é por isso. Quer ver? Eu só estou usando esse microfone porque Deus falou: haja luz e houve luz. Se Deus não tivesse dito isso, seria impossível falar no microfone sem fio. E por onde passa a minha voz e chega nas caixas, e daqui a pouco tem a rede social e me transmite para o mundo inteiro. Olha isso aqui tudo. Minha voz está passando por onde? Pelo ar? Por onde que vai? É só porque Deus disse: haja luz e houve luz, que é possível ter internet, ter celular, ter microfone, ter a tecnologia. Se Deus não falasse haja luz e houve luz, não teria tecnologia. Então, o poder da palavra de Deus é muito maior do que você imagina. O poder da sua palavra, o evangelho de Deus, é mais incrível do que você imagina. Por isso a gente começou com Romanos, quando Paulo fala que ele não tem vergonha do evangelho. Como é que vai ter vergonha de um negócio tão incrível como esse? E aí João fala assim: mas o evangelho é eterno, ou seja, é no nível de Deus, porque o evangelho é a palavra de Deus, é o que sai de Deus. Isso é o evangelho. Aqui você viu no verso 3, mas tem mais, quer ver? Gênesis, aí mesmo no Gênesis, capítulo 1. Olha só, a gente leu o verso 3, não é? Você vai pular o 4, pular o 5 e vamos para o 6. Gênesis 1, 6. Olha que incrível isso. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Está vendo Deus criando? Tudo com a sua palavra. E se você continuar, veja o que diz o versículo 9, Gênesis 1, verso 9. E disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça porção seca. E assim se fez. Está vendo o poder da palavra? Esse é o poder da palavra de Deus. Eu poderia ficar aqui lendo o capítulo inteiro, o 1 e o 2 do Gênesis, e você vai ver que Deus fazia assim. Deus fez assim: haja isso, haja aquilo, haja mais aquilo, apareça isso, apareça aquilo. Deus ia falando e as coisas iam acontecendo.
é o poder da palavra de Deus. Evangelho é a palavra de Deus. Agora pasmem agora. Vocês vão ficar emocionados. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia agora em João, no Novo Testamento. Evangelho de João. É o quarto evangelho do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Atenção, João, capítulo 1, de 1 a 3. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu sei que você já leu esse texto várias vezes, eu também já li várias vezes, mas cada vez que a gente lê, a gente aprende algo novo. Quer ver? Observe de novo o início do texto. No princípio era o Verbo. Defina verbo. É a palavra em ação, correto? Alguém tem uma Bíblia aí que no lugar de verbo está escrito palavra? Você tem uma, você tem outra também. Quem mais tem? Várias pessoas têm. Na versão de vocês, diz assim: no princípio era a palavra. Na minha versão diz: no princípio era o verbo. É curioso, por que algumas versões, em vez de verbo, tem palavra? Porque é a mesma coisa. Então, atenção. Quando o texto fala assim: no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, a quem a Bíblia se refere? Quem é essa palavra? Quem é esse verbo que estava no princípio? Vamos ver. Estamos em João. Lemos o capítulo 1, do verso 1 até o 3. Agora vamos ler o verso 14. No mesmo capítulo, o versículo 14. Observe o que diz o versículo 14. Diz assim: e o verbo se fez o quê? Carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus amigos, levantem a cabeça um pouquinho, olhem para mim e me diga: quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Foi Jesus. Então me diz de novo: quem é o verbo? Jesus. E na versão de vocês, eu pergunto: quem é a palavra? É Jesus. Então quando fala que o verbo se fez carne, na versão de vocês fala que a palavra se fez carne, que é a mesma coisa. E quem foi que se fez carne? Jesus. Muito bem, então está esquentando agora, está esquentando o assunto agora. Agora vai pegar fogo aqui nessa igreja. Agora vai esquentar mais. Quer ver o negócio? Voltemos para o início do texto, o capítulo 1, verso 1. E já que o verbo ou a palavra é Jesus, que se fez carne, vamos voltar à leitura, e no lugar da palavra verbo, ou no lugar da palavra palavra, a gente vai colocar Jesus, porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Vamos ver como fica. No princípio era? Muito bem. Então estamos já indo direto, conforme diz o verso 14. No princípio era Jesus, e Jesus estava com? Para aí. Se Jesus estava com Deus, então Jesus é um e Deus é outro. É como se falar assim: em Moema estava o Luiz, e o Luiz estava com o Robson. Então está o Luiz e está o Robson, certo? Ou seja, o Luiz estava em Moema, certo? E o Luiz estava com o Robson. Maravilha, somos dois, Luiz e Robson. Agora, olha o que o texto diz que dá um nó no cérebro da gente. Vamos voltar ao início. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus. E o finalzinho o que diz? E Jesus era Deus. Agora complica um pouquinho, sabe por quê? Voltemos ao exemplo meu e do Robson. Então, o Luiz estava em Moema, e o Luiz estava com o Robson, e o Luiz era o Robson. Não, aí já complica tudo. E é isso que o texto está dizendo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É que aqui esse texto é muito, muito profundo, cheio de detalhes. Então assim, de uma maneira bem mais objetiva e simples, é assim como eu vou dizer agora. No princípio era o verbo, era Jesus. E o verbo, Jesus, estava com Deus. Esse Deus aqui é o Pai.
Jesus com o Pai. Por isso que fala, o verbo estava com Deus. Ou seja, Jesus estava com Deus. Esse Deus aqui é o Pai. E quando finaliza falando assim, e o verbo, ou seja, e Jesus era Deus, está mostrando que Jesus é Deus tanto quanto o Pai. Percebeu? Aí o verso 2 fala assim, ele, esse ele quem é? O verbo, ou a palavra. Ele, que é Jesus, estava no princípio com Deus. Esse Deus aqui agora é o Pai de novo. E o verso 3 fala assim, e todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele. Dele quem? Jesus. E sem ele, ele quem? Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então esse texto está dizendo que o verbo se fez carne. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o verbo encarnado, ou Jesus é a palavra encarnada. Já viram que no mundo evangélico tem uma linguagem que fala assim, hoje o pastor vai abrir a palavra, ou hoje a palavra foi forte, ou hoje o pastor rasgou o verbo. Não tem isso aí também? Rasgou o verbo e tal. São expressões que está dizendo exatamente isso. Hoje ensinou o evangelho, sabe? Hoje pregou o evangelho, anunciou a salvação. É isso que o texto está dizendo. E agora que a gente teve essa base, vocês viram que em pouco tempo a gente fez um estudo bíblico? Em poucos minutos, pouquíssimos minutos, já fizemos um estudo bíblico profundo. Mas agora tem a cereja do bolo. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós e viveu aqui na terra, nasceu de Maria e morou aqui 33 anos e meio. Jesus fez uma coisa, várias coisas aqui na terra, semelhantes ao que ele fez lá no Gênesis. Lá no Gênesis, ele criou tudo dizendo palavras. Ele falava, haja isso, e aquilo aparecia. Jesus criou tudo com o poder da sua palavra. Agora Jesus veio à terra, viveu entre nós. Como foi que Jesus curou as pessoas quando ele esteve aqui na terra? Vamos dar um exemplo. Jesus estava andando um dia de sábado, estava andando em Jerusalém. Aí Jesus viu uma fila de doentes em direção a um tanque, chamado tanque de Betesda. Aí Jesus escolheu o camarada que estava lá há mais tempo. Era o paralítico. Era paralítico há 38 anos e durante muitos anos esperava uma chance para ser curado. Aí Jesus chega para o paralítico e fala assim, e aí amigão, quer o que eu faça por você? Ele falou assim, eu quero andar. Jesus falou assim, tranquilo, peraí, eu vou chamar a ambulância, levar você para o hospital, vamos começar um processo de fisioterapia, vamos fazer uns exames em você, vamos analisar o que você tem. Aí depois de alguns meses a gente volta a ter outra consulta e a gente vai acompanhando o teu desenvolvimento, o teu progresso, e talvez daqui uns 5, 10 anos você possa ter uma certa evolução. Foi isso que Jesus fez, não? Não. Jesus fez o quê? Falou, peraí, eu tenho um óleo aqui de eucalipto que vai resolver tuas pernas. Não. Eu tenho aqui um negócio que eu mandei fazer, né, uma garrafada aqui, que esse negócio aqui vai resolver o teu problema. Toma isso aqui, tem limão, tem alho, tem cebola, tem alecrim, tem não sei o quê. E toma esse negócio que vai curar você. Jesus não fez nada disso. Nem remédio, nada. Jesus falou assim, você quer que eu faça o quê? Quero andar. Sabe o que Jesus falou? Levanta, toma o teu leito e anda. E o camarada levantou e andou. Aqui, ó, isso merece um chega mais perto. Para quem não sabe, essa banquetinha aqui
é para falar com o internauta, tá? É quando eu sento aqui, eu falo com o internauta. Você entendeu o que eu acabei de falar? Você que está vendo a gente pelas redes sociais. Você percebeu que Jesus curou o paralítico do mesmo jeito que Ele criou os céus e a terra? Como Ele criou os céus e a terra, lembra? Haja luz e houve luz. Ele falou, Ele deu uma ordem, e as coisas foram criadas. Agora, o que é um paralítico para alguém que criou a luz? O que é uma paralisia para alguém que criou os céus e a terra? O que é um câncer? O que é uma diabetes? O que é um problema mental, físico, familiar, conjugal? O que é o seu problema para um Deus que criou todas as coisas com a sua palavra? Esse Deus que criou tudo com a sua palavra tem um poder extraordinário que você e eu ainda não experimentamos na sua essência. Mas esse Deus pode fazer por você e por mim aquilo que a gente não imagina. Se nós tivéssemos mais fé, Deus faria mais coisas incríveis. O problema é que nós não temos fé suficiente. A fé, ela remove montanhas. E Jesus está nos ensinando que o poder do Evangelho é Ele. Jesus é o próprio Evangelho, Jesus é o próprio Evangelho, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra encarnada. E foi Jesus quem disse: levanta, toma o teu leito e anda. E o homem ficou curado completamente. Você viu que o princípio da cura é o mesmo da criação? Vamos para outra cura. O leproso, lembra da história do leproso? Essa semana eu vou pregar sobre o leproso aqui, uma noite. O leproso estava tão mal, em um estágio terminal, e ele sabia que não tinha solução para ele. A única solução era Jesus. Então ele foi a Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Sabe o que Jesus falou para ele? Eu quero, fica limpo agora. Só isso, só entre aspas. O só é entre aspas. Você viu o que Jesus fez? Ei, irmão, olha aqui para mim. Todo mundo olha aqui para mim. Eu quero que você saia daqui com fé. Tem que sair daqui com fé e não duvidando, com fé. Jesus curou o leproso com a palavra. Disse: fica limpo. E foi instantâneo. O homem ficou curado por dentro e por fora. Amém, irmãos? Qual foi a metodologia? A mesma da criação. A palavra. Vamos para outro? O cego. Jesus estava andando e encontrou um cego. O cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra dessa história? Jesus parou e falou assim: o que você quer que eu faça? O cego falou assim: eu quero ver. Isso aqui eu acho o máximo. Isso aqui eu acho o máximo. O cego falou assim: eu quero ver. Sabe o que Jesus falou para ele? Vê. Olha o tamanho da palavra. É um V, um E e um chapéuzinho. Vê. E o cego? Está fraco. E o cego? Viu. Só isso. Que Deus é esse, rapaz? Que Deus é esse, irmã? É o seu Deus. Diga amém. É o meu Deus, é o nosso Deus. Você vê que a Bíblia é coerente, né? O que Ele fez na criação, Ele fez na redenção. Ele curou o cego ali. E você pode lembrar de outras curas que Ele fez. E todas elas foi com a palavra e com o toque. Palavra e o toque, palavra e o toque. E nenhuma delas Jesus deu remédio para ninguém. Não é nada contra o remédio, vocês estão me entendendo? Nada, pelo contrário. Jesus pode curar as pessoas usando o médico, usando o psicólogo, usando o terapeuta, enfim, Deus pode usar quem Ele quiser. Mas não vamos deixar de lado o poder de Deus, tá certo? O poder de Deus pode ser feito diretamente, pode ser feito através de um médico, pode ser feito através de um profissional, pode ser feito através de uma terapia, de várias maneiras. Deus pode usar o poder dele de várias maneiras. Mas que Deus tem poder sobrenatural, Ele tem. E que Ele pode fazer o impossível, Ele pode. É isso aí. Então, eu quero perguntar para você: qual é o seu problema? Existe por acaso algum problema demasiado grande para Deus? Qual que é o seu problema? Me diz aí. É o casamento? É a família? É a saúde? É o desemprego? É o ódio?
É a raiva? Qual o seu problema? Me diz. Aí eu vou dizer para você: não importa qual é o seu problema, Deus é maior do que o seu problema. Eu vou repetir essa frase aqui: Deus é maior que o seu problema. Então não desista, não retroceda. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Deus sabe todas as coisas, e se Ele permite que você e eu passemos por algumas situações, Ele também sabe o porquê. Confiemos nele, confiemos completamente nele. Algumas pessoas não entendem. Tem gente que fala assim: tá bom, Jesus tem poder para curar. Sim, tem. Tá, mas por que Ele não curou fulano de tal? Eu orei por 10 pessoas, uma foi curada e 9 não. Na pandemia, no auge da pandemia, a gente orou por tantas pessoas, né? Várias estão aqui, outras morreram, e nós oramos igual para os dois. Aí você, que é talvez uma pessoa mais racional, diz assim: me explica isso aí então. Como é que é esse negócio? É muito simples. É muito simples. Jesus, quando esteve aqui na terra, curou o cego? Curou. Mas curou todos os cegos? Não. Ele curou o paralítico? Sim. Mas curou todos os paralíticos? Não. Ele curou um leproso? Sim. Curou outro? Curou. Curou mais 10? Curou. Mas curou todos? Não. E por que Jesus não curou todo mundo? Por que não levantou a mão e curou todo mundo? Né? Podia fechar todos os hospitais com o levantar de uma mão, pá, está curado, resolvido o problema. Sabe por quê? O objetivo maior de Deus não é a cura física. O objetivo maior da cura o objetivo maior de Deus não é a cura física. Se Jesus tivesse como seu propósito principal a cura física e não a cruz, nós estaríamos metidos numa encrenca. Se Jesus curasse todo mundo e não morresse na cruz, isso seria um problema terrível, porque nós seríamos pecadores saudáveis. Jesus não quer curar a pessoa apenas fisicamente. Tem gente que, se for curada, vai ter mais saúde para pecar mais. Então Jesus é sábio demais. Ele não vai fazer algo errado. Ele conhece cada pessoa. E tem gente que, se morrer hoje, morre salvo, mas se viver mais 10 anos pode se perder. São coisas que vão além da nossa capacidade humana, porque Deus vê o que a gente não vê. Deus sabe o que a gente não sabe. Uma vez nasceu uma criança com limitações físicas e mentais numa família. A princípio a família ficou revoltada. Tipo assim: por que Deus fez isso? A princípio. Nós somos uma boa família. E agora nasceu um bebê com tantas limitações. O tempo passou, o bebê cresceu, e a família entendeu que a vinda daquele bebê foi para unir a família que era desunida, e foi para salvar a família que ainda não era salva. Foi por causa desse bebê que os pais começaram a orar e ler a Bíblia. É muito estranho, né? Mas é isso. Deus sabe todas as coisas. Mas não tenha dúvidas de que o Evangelho tem poder.
O Evangelho tem poder. Eu já vi Deus fazer coisas incríveis.